E eu tenho recebido mensagens do Senhor, algo muito forte da parte do Senhor. E de repente, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi o número 2025. 2025 estava escrito muito, muito, muito grande no céu. De um tamanho que eu olhava para o céu e era a única coisa que eu enxergava. Os números eram branco, em volta dos números era dourado. Um dourado reluzente, brilhava como ouro. E era só isso, estava escrito 2025. E eu lembro que eu fiquei assim, maravilhada com aquilo. E eu, meu Deus, 2025. Eu falava, nossa, mas já vai acontecer, já vai ser agora. E ele muito calmo, muito tranquilo, falava assim, sim, já chegou a hora. E eu falava, meu Deus, mas vai ser muito rápido, vai ser antes do meio do ano. E ele falava assim, e as pessoas não estão acreditando. E eu falava, caramba, vai ficar todo mundo sem entender nada, ninguém vai entender nada, porque foi muito rápido e as pessoas não estão acreditando. E ele só confirmava pra mim que tinha chegado a hora e que ia ser muito rápido e que as pessoas não estavam acreditando. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, eu quero estar colocando mais um testemunho de arrebatamento da igreja que está para acontecer. É um testemunho aqui que vai edificar toda a igreja. E Deus está mostrando todo dia, irmãos. Ele está tirando a igreja dele aqui da terra. Vamos ver mais um testemunho e que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Não é de costume gravar vídeos, né? Eu nunca gravei nenhum tipo de vídeo, muito menos com esse tipo de conteúdo. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe até aqui para que eu contasse para todos vocês o que eu tenho recebido da parte do Senhor. Eu sempre tive sonhos, né, e visões com o mundo espiritual. Desde a minha adolescência, começou quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. Só que era algo muito aleatório, né? Eu sonhava ali uma vez no ano, com coisas relacionadas ao mundo espiritual, né? Uma vez no ano. E era muito esporádico. Só que recentemente, desde o mês de abril, eu tenho tido sonhos frequentes com o mundo espiritual, mais especificamente voltado para o arrebatamento da igreja. E eu tenho recebido mensagens do Senhor, algo muito forte da parte do Senhor. E eu pensei muito antes de gravar isso, antes de postar isso, porque eu até conversei com o meu avô, que é pastor. Eu falei, vô, como é que eu vão contar isso para as pessoas? As pessoas vão achar que eu tô doida. Ninguém vai acreditar em mim. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe até aqui para que essa informação chegasse até vocês e despertasse em vocês também, assim como tem me despertado. O primeiro sonho, né, foi no início do mês de abril. Eu estava andando dentro do carro com a minha família e nós estávamos procurando um lugar seguro, uma casa segura pra gente ficar, porque estava para começar um caos muito grande. As pessoas estavam começando a sair da cidade, a esvaziar os supermercados, e nós estávamos procurando um lugar seguro. Só que nós estávamos muito tranquilos. Nós procurávamos um lugar seguro para que não fôssemos atingidos pelo caos. A consciência que eu tinha no sonho era essa, que eu tinha consciência de que iria começar um caos muito grande. E ok, tive esse sonho e passou. Achei que era mais um dos sonhos que eu já tive, né? Tantas outras vezes. Na mesma semana, eu sonhei que eu estava na casa da minha avó, estava à noite, né? Tava uma noite assim, bem tranquila, bem calma. E toda a minha família estava reunida, meus tios, minhas tias, meus primos, estava todo mundo na casa da minha avó. E nós conversávamos muito tranquilos, muito calmos. E de repente, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi o número 2025. 2025 estava escrito muito, muito, muito grande no céu. De um tamanho que eu olhava para o céu e era a única coisa que eu enxergava. Os números eram branco, em volta dos números era dourado. Um dourado reluzente, brilhava como ouro. E era só isso, estava escrito 2025. E eu lembro que eu fiquei assim, maravilhada com aquilo. E eu, meu Deus, 2025. E acordei.
E fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, mas como assim? O que significa isso? Mas eu sabia, ali o Espírito Santo já estava me direcionando que era algo vindo da parte do Senhor. E na outra semana, eu voltei a ter outro sonho. Eu sonhei que eu andava na calçada conversando com alguém, não me recordo agora quem era. E eu falava com essa pessoa, eu falei, nossa, meus filhos nem vão poder crescer. Eles não vão ter tempo de crescer. Porque essa vai ser a última geração de crianças. Não vai dar tempo deles crescer, eu comentava com essa pessoa. Porque Jesus vai voltar antes que eles cresçam. E eu não vou ter tempo de trabalhar no concurso que eu acabei de passar. Eu comentava isso com a pessoa. E nós íamos andando pela calçada e falando sobre isso. Que não ia dar tempo de eu concluir a posse do meu concurso, porque Jesus voltaria antes. E ok, acordei. Na mesma semana, eu voltei a ter outro sonho. E nisso, foi recentemente agora, mais ou menos umas 2 semanas atrás. No finalzinho do mês de abril, né? Nós estamos no dia 7 de maio. Então, foi no final do mês de abril. Eu sonhei que eu estava aqui na sala da minha casa. Tinha um homem sentado no sofá. E eu estava arrumando uma mala de viagem. Eu estava colocando roupas nessa mala. E conversando com esse homem. Eu não conhecia ele, mas ele me conhecia. E nós conversávamos muito tranquilos também. E eu falava pra ele assim, assustada. Eu falava, nossa, mas já vai acontecer, já vai ser agora. E ele muito calmo, muito tranquilo, falava assim, sim, já chegou a hora. E eu falava, meu Deus, mas vai ser muito rápido, vai ser antes do meio do ano. E ele falava assim, e as pessoas não estão acreditando. E eu falava, caramba, vai ficar todo mundo sem entender nada, ninguém vai entender nada, porque foi muito rápido e as pessoas não estão acreditando. E ele só confirmava pra mim que tinha chegado a hora e que ia ser muito rápido e que as pessoas não estavam acreditando. E nesse sonho, eu não sentia medo. Eu arrumava essa mala de viagem como se eu fosse pra algum lugar com esse homem, como se ele estivesse me esperando pra que a gente fizesse alguma viagem. E ok, acordei. Poucos dias depois, eu sonhei, esse foi o último sonho que eu tive. Foi nos últimos dias, eu não me recordo exatamente o dia, mas foi no finalzinho do mês de abril, né, de 2025. Eu estava num grupo, com um grupo de pessoas, né, que eu também não conhecia essas pessoas. Algumas eu conhecia, outras eu não conhecia. E eu contava para essas pessoas sobre esses sonhos que eu estava tendo. Eu falava para eles como é que tinha acontecido no meu sonho, e eu contava para essas pessoas o que eu tinha sonhado, né? Relatava para eles como tinha sido o meu sonho. E eu falava para eles assim, esse é um sonho de confirmação. Essa foi uma confirmação. Eu falava isso muito claro para essas pessoas. Era vários grupos de pessoas, sabe? Não era numa igreja, não era nada disso. Era como se fosse um pátio normal, um lugar normal, onde tinha pessoas reunidas. E eu contava para essas pessoas sobre os meus sonhos e eu falava para eles assim, esse é um sonho de confirmação. Foi algo muito, muito forte. Então, depois desse último sonho, eu tive mais certeza ainda de que foi algo vindo da parte do Senhor e que Ele, né, me direcionou para que eu contasse isso para as pessoas, né? Ele queria que eu contasse sobre esses sonhos para as pessoas, para alertá-las, né? Em todo tempo, eu tinha consciência de que Jesus estava voltando e que as pessoas não estavam entendendo, as pessoas não estavam acreditando. Né? Porque a gente ouve desde que era criança que Jesus tá voltando, mas quantas e quantas gerações não passaram desde que a gente ouve falar isso, né? Pois é, meus irmãos, mais uma hora ele chega. E eu acho, do fundo da minha alma, que esse momento tá chegando sim, né? Que tá pra acontecer, porque todos os sinais já se cumpriram, né? A gente vê cada dia mais a humanidade se desfazendo, né? Então, que nós estejamos preparados, né? Que nós estejamos prontos com as nossas lamparinas acesas, porque está chegando o dia em que o Senhor irá recolher a sua igreja